Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos, todas as famílias de nossa igreja reunidas na noite do dia de hoje. Nós agradecemos a participação dos nossos irmãos, amigos e famílias. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos hoje mais uma vez reunidos para esta live desse de 2020. Nós louvamos a Deus por mais um dia acrescentado à nossa existência. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso nele nos regozijamos e nos alegramos. Irmãos, nossa devocional de hoje, nossa reflexão será feita na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos orar antes, agradecendo aos irmãos bem-vindos, ao Michel. Um abraço, Michel, para você, sua família. Deus abençoe vocês, a Walter, a Celina. Sejam muito bem-vindos. Deus os abençoe. Nós agradecemos a participação de todos. Nós vamos orar antes da leitura que faremos em Romanos, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos orar. Senhor, louvamos teu nome, te bendizemos, agradecidos pelo dia de hoje, esse dia, Senhor, que tu acrescentas à nossa existência. Muito obrigado pelas bênçãos deste dia. E obrigado, Senhor, por nos reunirmos mais uma vez para essa transmissão, Senhor. Abençoa as famílias de nossa igreja reunidas nesse momento. Abençoe, Senhor, os nossos amigos e familiares. Abençoe-nos, ó Deus, com a tua direção, com a orientação, discernimento e a iluminação do teu Espírito. Tu que és o nosso Deus, o Deus grande e temível, o Deus soberano, o Deus criador, o Deus que nos salvou e cuida de nós. Muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa oração e a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler, então, como já citamos, Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos 1, versículos 1 e 2. O texto: servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas sagradas Escrituras. Que o Senhor abençoe através do texto que lemos para a nossa reflexão de hoje. Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é seguramente a carta mais consistente que Paulo escreveu. Ela tem as orientações precisas, doutrinárias, ela tem a consistência de um tratado, de um livro, apesar de ser uma carta em que Paulo escreve, trazendo ações extremamente importantes para a vida cristã. Nós vamos ver hoje, logo no início da carta, aqui algumas orientações a partir do apóstolo Paulo. Então, essa é a base para a nossa reflexão sobre esse tema, a consciência cristã do apóstolo Paulo. Como era a consciência cristã do apóstolo Paulo? Via o Evangelho, a obra de Cristo, aquilo que Deus havia colocado no seu coração depois do seu chamado lá no caminho de Damasco. Então Paulo expressa nesses 2 versículos iniciais a consciência que ele tinha, qual era a sua consciência a respeito dessas questões. E nós vamos ver aqui 4 questões fundamentais que tratam dessa matéria. A primeira delas, irmãos, é que Paulo tinha consciência
da sua exclusiva dependência de Jesus. Então, esse é o primeiro fato que aparece na consciência cristã do apóstolo Paulo. Ele tinha a consciência de sua exclusiva dependência de Deus. Irmãos, essa é uma questão fundamental. O apóstolo esse exemplo. Se nós não tivermos consciência de que nós somos totalmente dependentes do Senhor, nós vamos sem ter a firmeza necessária para seguirmos em frente na nossa trajetória cristã. Então Paulo tinha essa consciência quando ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. E o nome servo aqui é traduzido por servo. Na verdade, na língua grega, o termo doulos significa escravo. Paulo tinha consciência que dependia tão somente de Cristo e era escravo do Senhor Jesus. Essa era a consciência que Paulo tinha, que tinha apenas esse Senhor e unicamente e exclusivamente o Senhor Jesus, e a ele servia. A segunda questão que nós temos nesse texto, irmãos, para a nossa orientação, é que Paulo tinha consciência de sua vocação. Ele vai escrever na segunda parte do versículo 1, assim: chamado para ser apóstolo. Ou seja, Paulo tinha consciência do que Deus havia colocado no seu coração para que ele pudesse fazer. Então ele diz: chamado para ser apóstolo. Ele tinha consciência desse fato, de que o Senhor o chamara para ser um apóstolo. Apóstolo significava enviado. Então Paulo tinha consciência disso, de que era um enviado de Deus para levar a sua palavra, para expandir a sua palavra. Então Paulo tinha consciência. Nós devemos também, irmãos, ter consciência da nossa vocação. Claro que para cada pessoa Deus tem um trabalho específico, mas sobretudo o Senhor chama a todos nós para que sejamos servos e sejamos instrumentos dentro da sua obra. Naquilo que nós sabemos fazer, devemos fazer o melhor. Ainda que sejam coisas simples, devemos fazer o melhor e dar o melhor de nós naquilo que nós sabemos fazer. Pode ser uma coisa muito simples, não importa, mas se Deus nos chamou e nos capacitou, das mais diversas formas, nós devemos agir da melhor maneira que pudermos dentro daquilo para o qual fomos chamados. Portanto, Paulo foi chamado para ser apóstolo e ele tinha consciência da sua vocação, assim como nós devemos ter também consciência da vocação para a qual o Senhor nos chamou. A terceira questão nesse texto, irmãos, é que Paulo tinha consciência do plano de Deus para a sua vida. Observe no versículo 1 ainda, a terceira parte do versículo 1, e vai mostrar o texto que diz assim: separado para o evangelho de Deus. Então, irmãos, mais uma vez aprendemos aqui com o apóstolo Paulo um fato que é fundamental para a vida cristã. Paulo tinha consciência do plano de Deus para a sua vida. Para a vida de cada um de nós, Deus tem um plano. E aqui Paulo diz: foi separado para o evangelho de Deus. Esse é o texto que está escrito. Assim como nós, também Deus nos chama, nos separa. E aqui o verbo separar, ele tem o mesmo sentido do verbo kad, lá do hebraico, ou seja, cortar, romper as relações com o mundo, com o pecado, com aquilo que não agrada a Deus, e nos voltarmos completamente para o evangelho, para a boa notícia. A palavra evangelho tem esse significado, a boa notícia, a boa nova, que é Jesus. Ou seja, nós fomos separados para o Senhor Jesus. Então, devemos ter essa consciência que Paulo tinha. Paulo tinha consciência da sua vida, assim como nós devemos ter consciência de que Deus nos separou de tudo aquilo que não lhe agrada, para vivermos uma vida consistente, totalmente dependente dele,
totalmente na dimensão da vontade dele, e assim vamos seguir em frente, fazendo tudo para a glória de Deus. E finalmente, irmãos, o apóstolo Paulo vai nos mostrar no versículo 2 uma outra questão fundamental para a vida cristã. Paulo tinha consciência de que o seu conhecimento provém das Escrituras. Paulo tinha esta certeza, olha o que ele diz no versículo 2: o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos profetas nas. Paulo está falando aqui da promessa de Deus de enviar o seu Filho amado na plenitude dos tempos. Então, esse conhecimento através dos profetas nas Sagradas Escrituras. Paulo tinha consciência desse fato. Conhecia as promessas do Antigo Testamento que afirmavam que na plenitude dos tempos Jesus viria. Paulo tem consciência de que todas essas promessas foram exaradas, foram registradas lá no Antigo Testamento e efetivamente dos tempos Cristo. E Paulo então nos ensina o fato de que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática e não podemos e não devemos abrir mão dessa verdade fundamental da vida cristã. As Escrituras Sagradas são a nossa bússola, a nossa orientação, é o nosso alimento. Ela é inspirada, infalível, inerrante e devemos conhecê-la a cada passo, a cada dia meditar em suas palavras para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento, para que o Senhor nos abençoe e que possamos ter a consciência que Paulo teve acerca de todas essas questões faladas aí nos primeiros 2 versículos da epístola que ele escreve aos Romanos. Consciência cristã, precisamos desse legado, precisamos desse fato fundamental. E Paulo tinha consciência da sua dependência de Deus, da sua vocação, do plano de Deus para a sua vida e também de que o seu Escrituras é tudo que nós precisamos para viver uma vida cristã consistente. E Senhor, o nosso que Deus nos abençoe, abençoe os nossos irmãos, abençoe a todos aqueles que nesta transmissão do dia de hoje. Hoje é dia 15/6/2020, nós temos aqui naturalmente que agradecer pelo dia de hoje, as bênçãos desse dia, agradecer muito a Deus por uma boa notícia que tivemos hoje durante a primeira parte desse dia, parte da manhã de hoje. Nós vimos uma reportagem em que há uma consistente, uma significativa diminuição da qualidade de saúde para pacientes com infecção pelo coronavírus. Nós agradecemos a diminuição por essa reportagem, cremos seja verdadeira, nós então agradecemos a Deus por isso e rogamos a Deus que a população do estado do Rio de Janeiro, como a dos outros estados, seja consciente, né? Já que nós falamos de consciência, tenha consciência do seu papel, mantenha o distanciamento social, o uso da máscara, né? Todas as medidas preventivas para que não haja aumento das infecções pelo coronavírus. Nós agradecemos a Deus por isso. O que, irmão? Como aconteceu no Paraná, né, pessoal? Isso, a Fátima está me lembrando aqui, no Paraná houve uma queda, a população afrouxou o distanciamento social e agora teve um aumento novamente. Então, tenhamos consciência do nosso papel como servos de Deus, como cristãos, né, como brasileiros e cidadãos cariocas, né, do estado do Rio de Janeiro, a gente possa fazer a nossa parte. Nós temos igrejas, as nossas igrejas, os nossos idosos enfermos,
para que ela possa logo voltar para casa e tenha uma completa recuperação do seu estado de saúde. Continuar orando pela Luciana Oliveira, que é amiga da Cláudia, e família, pelos seus pais, pelo Leandro, que internou-se hoje para fazer a cirurgia amanhã. Nós estamos pedindo pelo Leandro para que tudo corra bem e ele seja bem sucedido nesta cirurgia. Nós também continuamos orando pelo meu cunhado Josué, pela esposa Lu. Nós vamos pedir a Deus, continuamos pedindo a Deus pela saúde do meu cunhado e pelo seu estado de saúde, né? Por essa depressão que tem acometido tantos e pessoas no mundo. Nós continuamos orando pelo outro cunhado, Carlos Peter, que necessita de um trabalho, de um emprego, está desempregado. Nós estaremos orando que Deus esteja abençoando essas pessoas e abençoe também o meu cunhado Carlos. Nós estaremos orando pela minha irmã Janete e também pela sua recuperação e pela pandemia, por essa pandemia. Nós agradecemos hoje por essa notícia muito alvissareira e continuamos intercedendo para que o Senhor tenha misericórdia de nós, do nosso povo, dos brasileiros nesse momento de pandemia. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos muito, Senhor, pelo dia de hoje, por mais um dia acrescentado à nossa existência. Te agradecemos pela diminuição de casos, dessa corrente das unidades de saúde. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Pedimos que tu continues abençoando, Senhor, a nossa população, a população do estado do Rio de Janeiro, e por isso nós te agradecemos. Pelas nossas igrejas de presbitérios, nossos pastores, os enfermos, ó Deus, de nossa comunidade, e os que foram aqui mencionados, a cada um deles que foi aqui citado, Senhor, que tu abençoes, dando plena recuperação, para que voltem da internação para casa e sejam completamente recuperados, como a Noemi, ó Deus, o Leandro que vai fazer essa cirurgia, a família da Luciana, ao meu cunhado Josué e a Lúcia, que tu misericórdia, Senhor, abençoando essas vidas, abençoando também o Carlos Peter. Tenha misericórdia, Senhor, da minha irmã Janete e de todas essas pessoas que têm, ó Deus, necessidade da tua intervenção. Rogamos também a tua bênção sobre o nosso país. Senhor, clamamos, retira de sobre nós o teu juízo e dá-nos dias de refrigério, Senhor. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, abençoando as nossas autoridades de saúde, Senhor. Tem misericórdia de nós, nós clamamos a ti porque dependemos exclusivamente de ti, Senhor. Ó Pai, nós vivemos da tua dependência, nós fomos separados por ti, Senhor. Vivemos uma vida de dependência da tua vontade. Ó Senhor, tem misericórdia, Senhor, do teu povo, das nações do mundo. Recebe a nossa oração e a nossa gratidão, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós agradecemos a Deus a participação dos irmãos, daqueles que estiveram conosco, que foram já aqui mencionados, da Ana Cláudia, né? Da Nalva Nicolau, Robson, Robinho, Viviane. Agradecemos também a Noemi. Um abraço para você, Noemi. A Cristina, muito obrigado, Deus abençoe. Presbítero Adelmir, né? Então, todas essas pessoas, a Guerra, tá? A Gláucia Guerra, Cláudia não, Gláucia, um abraço para Gláucia, Flávio, todos esses irmãos que participaram. Deus os abençoe.